Bom, hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel, que também é conhecido como lei ou princípio da segregação dos caracteres. O que é segregação? Separação dos caracteres. Então, essa lei é quem deu origem a basicamente toda a nossa genética. Então, o pai da genética se chama Gregor Mendel. Ele era um monge austríaco que vivia em um mosteiro, obviamente, e ele tinha muito interesse pela área da que até então não se sabia, não se considerava como genética em si, mas ele tinha muitas curiosidades científicas em saber como que os seres passavam suas características uns para os outros. Então nós já vimos anteriormente ali, que eu expliquei para vocês de um modo básico, já no ser humano, como quando ocorre a fecundação, como que essas características são passadas. Mas tudo isso só se deu graças a Gregor Mendel. Então este monge, ele tinha curiosidades na área científica e precisava saber como que essas pessoas, os seres vivos em si, eles passavam suas características umas para as outras. Como que isso acontecia? Só que, vamos falar um pouquinho historicamente, isso aconteceu lá em 1822. E ele era um monge. Então ele não podia pegar pessoas, seres humanos, e sair cruzando eles para ver o que ia acontecer ali para tentar estudar pessoas. Imagina um monge tentando fazer isso. Ia ficar extremamente estranho, né? Com animais também seria muito complicado um monge estimular esse tipo de situação. Então, para facilitar os estudos dele, o que Mendel, Mendel, o que Mendel fez? Ele pegou ervilhas, então, para os seus estudos. Então, as ervilhas, elas têm características variadas. Então, um dos motivos dele escolher ervilhas foi pela facilidade de acesso a esse tipo de plantas, tinha no seu mosteiro, ele poderia plantar mais. Então, pelo acesso fácil, essas plantas, elas também têm uma reprodução acelerada, então elas se reproduzem rapidamente, seria uma coisa bem melhor também para quem está querendo fazer um experimento de poder observar isso com facilidade. E também os híbridos dessas plantas, ou seja, os descendentes de espécies diferentes ali, de ervilha verde com ervilha amarela, por exemplo, são férteis, conseguem fazer ali uma reprodução. Então, isso são algumas das características que levaram Mendel a escolher ervilhas. Então, fácil cultivo, elas são cultivadas facilmente. Então, tudo isso levou Mendel a escolher ervilhas para os experimentos deles. Então, ficava também mais fácil dele observar assim, qual era a ervilha que era somente daquela espécie, qual que era somente da outra, para poder então misturar elas e ter certeza que as linhagens eram puras, porque elas tinham características bem diferentes. Então, a princípio ele analisou 7 características diferentes, mas hoje nós vamos focar na característica das cores, que foi o primeiro experimento ali que ele realizou. Então, sobre as cores dessas plantas. Por exemplo, então as ervilhas, as plantas ervilhas que geravam ervilhas verdes com as plantas de ervilhas que geravam ervilhas amarelas. Então, eram características bem diferentes, né? Verdes e amarelas. Era fácil de observar o que iria acontecer misturando espécies tão diferentes, qual seria o resultado. Então, a partir desse primeiro experimento de Mendel, foi que surgiu então toda a nossa genética. E foi a partir daí que ele observou o quê? Que todas as características dos seres vivos, elas são passadas de geração em geração através de caracteres, que então foram denominadas genes. E esses genes, eles são passados de uma geração para outra através dos seus gametas. Então, como eu expliquei para vocês lá na aula de fecundação, o gameta masculino, então o espermatozoide, leva então determinadas características genéticas, lá os 23 cromossomos que eu expliquei para vocês, e o gameta feminino, que é o óvulo, leva mais as suas características, os seus 23 cromossomos ali com suas características genéticas. Então, para cada característica, vai um determinado caractere para representar aquela característica. Então, ela também, por isso que ela é considerada, a primeira lei de Mendel, como a lei do princípio da segregação dos caracteres, onde ele conseguiu provar que cada característica é passada separadamente, ou seja, na formação dos gametas, eles aparecem, em cada gameta, os genes eles vão em doses simples, ou seja, o gameta masculino leva uma característica genética, o gameta feminino vai levar mais uma característica genética. Quando eles se juntam, vão dar então aquela
característica, vão representar uma nova característica naquele ser vivo que ela está formando. Então, lembram lá dos 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai que se juntam, dão origem a um indivíduo com 46 cromossomos. Então, dessas características, cada um dos genitores vai doar uma característica que, quando se juntar, vai dar origem a um novo ser com aquela determinada característica. Então, para a gente entender um pouquinho como que começou esse primeiro estudo da genética, já falei com vocês ali do Gregor Mendel, né, de forma resumida aqui. Então, vou explicar um pouquinho para vocês num esquema como que surgiu esse primeiro estudo de Mendel. Então, observe, eu fiz um esqueminha aqui na mão, vou mostrando para vocês. Espero que fique fácil de entender, tá? Que fique, embora seja ali com a... Eu vou já exemplificar que eu usei para representar a cor amarela da ervilha. Ficava ruim de enxergar no papel, então eu representei com essa canetinha aqui meio laranja. E a verde, sim, como a verde, tá? Então ela só tá com uma cor mais laranja para poder ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Mas então lembrando que o experimento foi feito com ervilhas amarelas e verdes. Então observe no esquema que eu vou demonstrando ali como é que foi feito esse cruzamento e como é que surgiu esse princípio de segregação dos caracteres. Mas antes, só exemplificando para vocês que o que ele fez? Ele escolheu ervilhas amarelas e verdes por serem espécies diferentes. E ele fez, então, um cruzamento entre as espécies. Mas como que esse cruzamento? Ah, Sora, como é que essas plantas fizeram ali o cruzamento? Então, assim, as plantas, as ervilhas, por exemplo, um dos outros motivos dele ter escolhido a ervilha é que elas realizam autofecundação, ou seja, esse indivíduo é capaz de reproduzir, de cruzar, vamos dizer assim, com ele mesmo. Então, essa planta, ela é capaz de se autofecundar, ou seja, ela tem tanto estrutura masculina quanto a estrutura feminina na mesma planta. Então, ela se autofecunda. Ela pega o seu gameta feminino e masculino, tá? E se juntam ali na mesma planta. Então, o gameta masculino dessa flor fecunda a parte feminina dessa planta para entrar em contato com o gameta feminino dela e aí então ela se reproduzir. Então isso é uma autofecundação de modo bem resumido aqui para vocês que ocorre nas plantas das ervilhas, tá? Ervilhas de cheiro, que foram as ervilhas escolhidas para o experimento. Então, como elas realizam a autofecundação, ele conseguia ter a certeza de que essas linhagens eram puras, porque não adiantava ele pegar uma linhagem toda misturada e tentar fazer um cruzamento para descobrir como é que essas características eram passadas, se aquilo ali era, vamos dizer assim, uma ervilha vira-lata, bem misturada. Então, ele precisava de linhagens puras. Então, a ervilha amarela, como ela realiza a autofecundação, sempre, então, saem ervilhas daquela mesma linhagem ali, daquela mesma característica. A mesma coisa com as verdes. Então, a partir daí, ele começou a realizar esses cruzamentos. Mas como que esse cruzamento? Ele não é natural, tá? Ele não foi um cruzamento natural. Então, ele pegou os pólens das flores da ervilha de cheiro verde com a ervilha de cheiro amarela e ele autopolinizava. Ele pegava, fazia o quê? Ele pegava o pólen da ervilha verde e levava até a parte feminina da ervilha amarela e vice-versa. Então ele fazia um cruzamento de espécies diferentes, tá? Ele realizou esse cruzamento. Então não foi um cruzamento natural, não foi a ervilha amarela que reproduziu com a ervilha verde. Então Mendel fez esse experimento, conforme eu vou mostrar para vocês também na imagem das flores de ervilha ali. Então observe essa imagem. Na imagem nós temos a representação de a flor de uma ervilha, de uma planta que gera ervilhas verdes e de uma planta que gera ervilhas amarelas. Tá? Então, como é que foi realizado? Mendel tem ali um pincel demonstrando para vocês que foi utilizado para essa polinização feita por Gregor Mendel. Então, ele pegava o pólen de uma planta, que é o gameta masculino, e transferia para a outra planta, através desse pincel ali, ele colocava no órgão feminino da outra flor para poder ocorrer a fecundação, para que o gameta de uma flor, de uma espécie de flor, entrasse no gameta feminino da outra espécie de flor, então que geravam descendentes diferentes. Então assim
basicamente foi realizado essa fecundação de espécies diferentes por Mendel, então de linhagens puras verdes com linhagens puras amarelas. Então foi a partir deste estudo, deste primeiro estudo, que começou a ter origem toda a genética e se observar como que as características realmente são transmitidas dos genitores para os seus descendentes. Então observem agora no próximo esqueminha, que como eu disse para vocês, ele é bem simples, eu vou fazer à mão aqui, mas vou demonstrando para vocês como que ocorreu então esse primeiro experimento de Mendel. Então observe o esquema que vocês vão entender melhor. Então, como eu disse para vocês, aqui tem um esquema simples, tá? Feito à mão, que eu vou representando agora para todos. Espero que fique mais fácil de compreender. Mas, então, antes de tudo, observem que tem letras ali, ó. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, tá? Por que eu usei Vzão, Vzão? Então, na genética, as letras maiúsculas são usadas dessa forma. Então, Azão, Azinho, para as letras minúsculas. As letras maiúsculas sempre vão ser representadas então pela terminação ão, tá? Azão, Bzão, Tzão. Aí vocês vão vendo de acordo com cada letra, tá? E as letras minúsculas sempre representadas por Vzinho, Azinho, Bzinho, Tzinho e assim por diante. De onde surgiram essas letras? Mendel separou por letras cada característica para poder facilitar os seus estudos. Então nós temos aqui, ó. Então, o Vzão representa a característica amarela e o Vzinho representa a característica verde. Então, nós temos aqui, para essa geração, que era uma linhagem pura, como eu expliquei para vocês, de plantas puras amarelas, plantas puras verdes, ela foi denominada de geração P, ou seja, a geração parental, a geração de pais. Tá? Vocês também podem encontrar como GP, geração de pais, geração parental. Então, elas eram ervilhas puras e homozigotas. Você já sabe o que é homozigotos, mas relembrando, são aqueles seres que têm um par de genes com características iguais. Lembra que homo significa igual. Então, homozigotos, zigotos iguais aqui. Então, os caracteres iguais. Então, Vzão igual Vzão, Vzinho igual Vzinho. Então, agora, no cruzamento. Como é que foi feito esse cruzamento, essas possibilidades? Através da fertilização que ele fez nas plantas, que eu já expliquei para vocês. Então, ele observou o quê? Que num primeiro resultado, surgiram ervilhas com determinadas características. Quais são elas? Vamos ver aqui, ó. Então, como é que foi feito isso? Vendo as possibilidades que existem aqui, ó. Cruzando. Vamos começar aqui por essas letras aqui. Então, Vzão. Cruzando esse Vzão com aquele Vzinho. Ou seja, o gameta levou esta característica e o gameta dessa planta esta característica. Deu origem ali a uma planta também, a uma ervilha também amarela. Quando a combinação foi do gameta, então desse Vzão, agora vamos ver aqui, ó, esse Vzão com este Vzinho, agora fazendo todas as combinações aqui com aqueles lá. Agora, esse Vzão com este Vzinho gerou o quê? Uma outra ervilha também amarela. Quando a possível combinação foi deste Vzão com este Vzinho, então, características já de gametas diferentes, nós temos o quê? Uma outra ervilha também amarela. Não repare que tá ficando um esqueminha meio torto, mas é porque eu tô segurando aqui e filmando ao mesmo tempo, tá? E aí a combinação agora deste Vzão com aquele outro Vzinho, nós vamos ter o quê? Uma outra ervilha amarela. Ah, mas por que isso? Por que tá dizendo que tudo ficou amarelo? Então, isso foi o que aconteceu no resultado de Mendel. Então, a primeira geração de filhos... Então, nós temos aqui, ó, primeira geração de filhos, geração F1. Aqui tá, eu coloquei para vocês, ó, híbridas, heterozigotas. Por que híbridas e heterozigotas? Híbridas são o cruzamento de duas espécies diferentes que geraram um descendente. Então, esse descendente é chamado de híbrido. Elas são heterozigotas porque as combinações aqui, ó, é de Vzão com Vzinho. Então, nós temos aqui, ó, Vzão
Vzinho. E a mesma coisa aconteceu porque todas as combinações aqui eram de Vzão com Vzinho. Então, o único resultado possível aqui era que todos os indivíduos tivessem a característica Vzão, Vzinho. Então, todos os descendentes tinham essa característica genética, Vzão, Vzinho, porque foi misturado uma característica com a outra, porém, todos tiveram o seu fenótipo. Então, aí vamos relembrar os conceitos. Fenótipo, aquela característica aparente. Então, todos tiveram o seu fenótipo, a sua característica aparente, igual a somente um dos genitores. Então, todas saíram amarelas. Poxa, mas eu cruzei verde e amarelo e todas saíram amarelas? Então, o que Mendel fez? Ele realizou uma autofecundação. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Depois daqui, ele realizou uma autofecundação, tá? Vou abreviar aqui, então, para vocês saberem. Então, ele realizou uma autofecundação, ou seja, ele cruzou essas plantas que tinham essas características com elas mesmas, tá? Que nem foi no resultado lá do primeiro das linhagens puras que eu expliquei, só que agora feito com essas plantas que têm essas características aqui, com essas flores. Desse cruzamento, resultou a geração chamada de segunda geração de filhos, ou também geração F2, ou seja, ela é um autocruzamento da geração F1, que dá resultado à geração F2. Representar o cruzamento, então, da autofecundação da geração que deu origem, então, à geração F2. Então, como é que foi esse autocruzamento? Então, todas as ervilhas ali, elas são ervilhas amarelas, porém com esses genes agora, lembrando, né, os genótipos. Então, agora com esses genes, Vzão e Vzinho, ou seja, com características da ervilha amarela e da ervilha verde, então, que foram misturados, então, deu origem a um novo ser que tem as características de cada uma das plantas. Então, vamos ali, ó, para segunda geração de filhos. Então, foi uma autofecundação dessas plantas aqui. Então, um cruzamento entre essas características. Então, o que nós temos ali? Ó? Vamos fazer aqui essa possível combinação. Então, ou seja, vai ser um cruzamento de Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, ou seja, essas características vão se autocruzar, se autocombinar aqui. Então, o que nós vamos ter de resultado? Segue aquele mesmo esqueminha que vínhamos observando no esquema anterior. Ou seja, o gameta levando essa característica misturada com aquela característica ali, nós vamos ter, então, origem a uma outra ervilha, Vzão, Vzão. Quando este Vzão, quando este Vzão se combina com aquele Vzinho, nós vamos ter o quê? Uma característica Vzão, Vzinho, que também dá origem à amarela, que eu já vou explicar por quê. Então, Vzão, Vzinho. Agora, quando este Vzinho e este Vzão se juntam, vai dar origem a uma planta também amarela, que também é uma ervilha, né? Também é Vzão, Vzinho. E quando esta característica, esse Vzinho, se une à característica Vzinho, então nos gametas Vzinho, com esse gameta Vzinho, foram as características passadas ali, nós vamos ter, então, uma outra característica, agora Vzinho com Vzinho. Então, vamos ter aqui uma ervilha verde, ou seja, um Vzinho, Vzinho. Então, como é que Mendel chegou a essas conclusões? Porque quando ele cruzou ervilha amarela com ervilha verde, todas resultarem amarela, ele chegou à conclusão o quê? Que essas características de uma das plantas, ela era uma característica que ele denominou de dominante, ou seja, uma característica que domina sobre a outra. Por mais que o outro gameta esteja ali com a sua característica, ele não é representado, aquela característica não é representada.
fenotipicamente, ou seja, aparentemente. Então, foi considerado que a característica amarela ela é dominante sobre a característica verde. Então, para que essa característica verde apareça, que ela foi denominada característica recessiva, essa característica só aparece quando dois genes recessivos se juntam. Fora isso, o gene dominante não permite, mesmo quando está aqui, ó, igual aqui, ó, o gene dominante junto com o gene recessivo. Então, quando eles estão juntos, o gene dominante não permite que esse aqui se manifeste. Mas não permitir que não se manifeste não quer dizer que essa característica não existe. Ela existe, ela está ali e ela pode ser transmitida para suas gerações futuras. A grosso modo, mas para que vocês entendam bem como é que essa característica ela está ali, mas ela não aparece, como é que ela existe. Então, vamos fazer uma comparação bem grosseira aqui, mas acho que vai ficar visual para vocês. Então, vamos supor que estou eu e um anãozinho. Tá eu e um anãozinho aqui. Vamos colocar uma criança, então. Pronto, tá eu e uma criança. Não, vamos deixar os anõezinhos quietos. Então, tá eu e uma criança. Eu e uma criancinha pequena, tá? Estamos aqui. Quando eu tô aqui, vocês estão me vendo. Se essa criança entrasse aqui, vocês iriam ver ela. Vou representar aqui pela minha canetinha de corujinha, tá? Então, aqui tá essa criança, bem menor do que eu. Então, essa criança tá aqui também. Então, estão as duas aqui, vocês conseguem observar. O que acontece? Ela é bem menor do que eu. Então, seria como se fosse a característica recessiva aqui. Eu sou dominante. Vamos supor que nós entrássemos numa briga aqui. Quem deveria... Aí agora ficou complicado, né? Botar numa briga uma criança. Aí eu vou brigar com o anão agora. Tá, mas é tudo bem em comparações, tá? Então, vamos supor que nós entrássemos numa briga. O que iria acontecer? A chance era que eu tenha uma vantagem sobre aquele ser que é menor do que eu. Isso é o que se espera, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou dominar sobre aquele ser menor. Então, seria o gene dominante. Ele domina sobre o outro. Ele aparece mais sobre o outro. Então, para entender a característica dele não aparecer, mas ele está ali, vou fazer o quê? Vamos supor que agora seja colocado um muro aqui. Vocês continuam me vendo, certo? Tem um muro aqui. Cadê a criança que era uma caneta? Cadê a criança? Vocês não estão enxergando mais, mas ela deixou de existir por isso? Não, né? Ela não deixou de existir. Ela continua existindo. Então, a criança, o anãozinho ou a caneta, então, continuam existindo. Esse ser está ali. Mas ele pode ser que uma hora ele se manifeste, que ele apareça. Num outro momento, saia de trás aqui desse muro e apareça. E assim, basicamente, são as nossas características. Num determinado momento não está aparecendo ali, mas a pessoa tem aquele gene, ela tem aquela característica genética. E ela pode, então, transmitir essa característica que não está aparente nela, mas que está no seu genótipo, ela pode transmitir para o seu filho, para sua geração futura. Então, pode ser que quando se juntar o meu gene recessivo com o gene recessivo da pessoa com quem eu vou ter o filho, do meu marido, por exemplo, então, quando se juntar o meu gene recessivo com o gene recessivo dele, então pode surgir uma característica recessiva que não estava aparente em mim e nem aparente nele, mas pode ficar aparente no nosso filho, porque em determinado momento, característica recessiva com característica recessiva se juntaram e aí elas aparecem. Então, característica recessiva só se manifesta fenotipicamente quando as duas se juntam. Quando uma característica dominante se junta com uma característica recessiva, o que vai acontecer? A característica dominante domina sobre aquela recessiva e por isso a característica recessiva não se manifesta e a aparência vai ser do gene dominante, que é o caso aqui que nós vimos no esqueminha, no caso da ervilha. Então, toda vez que se juntou Vzão com Vzão dava ervilha amarela, obviamente, tá? Mas toda vez que se juntava Vzão com Vzinho, ou seja, uma característica dominante com uma recessiva, a aparência, o fenótipo que surgia ali era da ervilha com aquele fenótipo do genitor dominante, então a amarela. Tá? O verde é recessivo, não se manifestava, não aparecia. Só foi aparecer quando duas características verdes se juntaram. Espero que tenham entendido bem aqui. Tá? Então, quando características dominantes se juntam com recessivas,
vai manifestar o fenótipo da dominante e não da recessiva, tá? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês entenderem. E a partir, então, desse estudo, que foi que Mendel conseguiu observar que cada gameta levava uma característica que, quando se juntava com a característica do outro gameta, formava, então, um ser com outras características, ou com a mesma fenótipo, enfim. Então, foi a partir daí que ele viu a segregação, então, dos caracteres. E lembrando aqui nesse esquema para vocês que eu botei, ó, quando cruzava, por exemplo, o Vzinho com o Vzão, uma parte que eu botei para vocês, o Vzinho com o Vzão, sempre vai na frente ali. Eu cruzei Vzinho com Vzão e coloquei o Vzão na frente ao invés do Vzinho. Ah, mas eu comecei com o Vzinho. Tá, mas por que eu fiz isso? Porque toda característica dominante, ela domina. Então, ela sempre vai ser representada na frente, tá? Então, nunca vai existir a representação Vzinho, Vzão. Sempre vai ser Vzão e Vzinho do lado, tá? Então, sempre a característica dominante vem na frente. Bom, mas para não me alongar mais tanto nessa explicação, espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, entrem em contato. Mas para a nossa aula sobre a primeira lei de Mendel, era isso. Então, espero que vocês tenham entendido como começou toda a origem da nossa genética, que Gregor Mendel, então, é o pai da genética. Então, é graças a ele que nós sabemos de todas as características. Hoje em dia, todas ainda não, né? É muito pretensão achar que nós já sabemos tudo na ciência, mas que nós já temos um bom conhecimento em genética. Foi graças, então, a esses primeiros estudos de Mendel, que futuramente nós vamos ainda ver outros pela frente, tá? Então, espero que tenham entendido. Para a aula de hoje era isso. Beijos, até a próxima!